não conhecem ainda qual é o nosso currículo de paternidade bíblica da Universidade da Família. Então eu queria apresentar um pouco dele para vocês rapidamente. Joia? Quem aqui nunca fez nenhum curso do currículo de paternidade? Nunca fez? Ok, então vamos começar fazendo oração de arrependimento. Vocês vão conhecer um pouquinho daquilo que a gente trabalha. O nosso currículo tem 7 cursos voltados para pais, educadores, para todo mundo que de alguma forma influencia na educação de uma criança. Então eu quero começar falando da nossa missão. Opa, ok. Podem ler junto comigo qual é a missão do nosso ministério? Vamos lá? Alcançando. Deixe-me explicar para vocês o que está por trás dessa missão. Esse ministério começou da seguinte forma. Uma vez o casal Gary Ezo e Anne-Marie, eles foram convidados por um casal jovem da igreja que eles eram membros, para ir tomar um café na casa deles à tarde. E aí eles foram para a casa desse casal, não sabiam o que ia rolar, qual era a conversa. E quando chegaram lá, esse casal jovem tinha 2 filhos pequenos. E eles viraram para o Gary e para a Anne-Marie e falaram assim: a gente observa vocês na igreja, vocês têm suas filhas já crescidinhas, mocinhas. E a gente vê que elas são meninas muito bem educadas, treinadas. E a gente queria saber como é que vocês fizeram para educar suas filhas desse jeito, porque a gente não quer errar com os nossos filhos. Gary olhou para Anne-Marie, Anne-Marie olhou para o Gary e falaram assim: a gente não sabe dizer, a gente não sabe explicar. E diz que naquela hora o casal ficou tão frustrado que eles esperavam que o Gary e a Anne-Marie iam dizer para eles: façam assim, assim e assim como nós fizemos. Terminada aquela visita, eles foram embora para casa e perceberam que frustraram aquele casal jovem. E no carro eles fizeram uma oração e fizeram um propósito com Deus. Eles disseram assim, que nunca mais eles iam permitir, tá bom, microfone mais perto, nunca mais eles iam permitir que um casal jovem, cheio de esperanças e dúvidas, passasse perto deles e saísse sem uma resposta. E aí eles foram para casa e começaram a escrever aquilo que eles sabiam da Bíblia e aquilo que eles tinham praticado com as filhas deles. Eu não posso gastar muito tempo aqui, mas isso tem mais de 35 anos. Só para que vocês tenham uma ideia, os livros e os cursos do Gary e da Anne-Marie estão traduzidos em mais de 22 idiomas. Estão presentes em mais de 80 países. Sabe a China comunista que todo mundo fala? O curso Como Criar Seus Filhos, aquele que tem um banner ali na entrada, funciona nas escolas da China, em algumas províncias chinesas. Sabe a Suécia, que é um país que está quase se declarando ateu? Os livros do Gary estão traduzidos em sueco. A Turquia, que é um país de predominância muçulmana, tem material do Gary Ezo traduzido em turco. E sabe qual é a maior surpresa? Tem até em língua portuguesa. E aqui no Brasil já fazem 27 anos que a gente tem o currículo de paternidade bíblica e começamos com a educação de filhos à maneira de Deus. Então, por que essa missão diz alcançando o mundo inteiro, uma família de cada vez? Porque nós não trabalhamos no atacado. Nós não educamos filhos lançando um monte de informação. Cada filho é único e especial, cada família é única e especial, e nós trabalhamos com discipulado de famílias, ensinando as famílias a educarem filhos para a glória de Deus e não dos homens. Avançando um pouquinho então, esses são os 6 primeiros cursos que a gente tem, depois eu vou mencionar o 7º que foi lançado ano passado. Nós temos 3 cursos em apostila, 3 em vídeo. O primeiro lá em cima chama-se Como Proteger a Pureza de Seus Filhos. Esse eu acho que vocês não têm aqui ainda. O curso Como Proteger a Pureza de Seus Filhos fala de sexualidade.
Em vez da gente ficar batendo cabeça com o movimento LGBTXYZ, porque nós cantamos aqui, o Coliseu não fechou a igreja, os leões não pararam a igreja, o inferno não pode parar a igreja. Para que a gente vai ficar brigando com o mundo? O nosso problema não é o mundo, porque o mundo jaz no maligno e ele vai de mal a pior. O povo de Deus perece não é por causa do mundo, é por falta de conhecimento. Então, se a gente perguntar, fizer uma maldade e perguntar, fala para mim textos bíblicos que tratam da pureza e da sexualidade, a gente vai saber muito poucos. E esse curso é para ajudar pais e mães a treinarem o coração de seus filhos e protegerem o coração de seus filhos, de tal maneira, quando alguém vier com um desses absurdos que está aí fora, o seu filho não vai ter ausência de conhecimento. Eu estava em Londrina uma vez com o Gary Ezo, e tinha uma nossa mesa de livros, como está ali, e aí chegou um menino para nós, pastor, falou com a minha filha, com a nossa filha, e ele perguntou, o que é isso aqui? Era na escola presbiteriana lá em Londrina, no colégio londrinense. O que é isso aqui? Aí minha filha falou, são livros para ajudar os pais a educarem filhos dentro dos princípios de Deus. Ele virou e falou assim, a minha família não precisa disso, nós somos muçulmanos e os nossos pais nos ensinam em casa. Um garoto devia ter uns 11, 12 anos. Mas sabe de uma coisa, eu escrevi um artigo chamado Tios de Mais e Pai de Menos. Quando eu era criança, eu ia para a escola, quem me levava era minha mãe. Quando eu cresci um pouquinho, minha mãe estava trabalhando em casa de família, era minha avó. Depois a minha avó ficava na esquina, a gente morava no morro, e eu descia o morro, minha avó ficava. Vai. E eu ia com aquele medão, E quando chegava lá que tinha que dobrar a esquina, minha avó, vai com Deus. Hoje, quando as crianças vão para a escola, quem é que leva? É o tio da van. Quando elas voltam da escola, quem traz? É o tio da van. Quando elas chegam em casa, quem está lá? É a tia que toma conta da casa, porque o pai e a mãe estão trabalhando fora para pagar a conta dos tios. Quando a criança chega na escola, quem recebe ela é o tio da portaria. Aí ela vai para a tia da sala de aula. Se fizer bagunça, o tio do corredor chama a atenção e leva para a tia da secretaria. Na hora do recreio, com quem que ela fala? Com a tia da cantina. Ela vai lá pegar o lanche. Quando ela volta para casa, a gente não quer criança desocupada, a gente põe no tio do judô, tio do balé, tio da natação, tio da aula de música. Ainda bem que somos crentes, amém, irmão? Povo de Deus é tudo diferente. A gente vem para a igreja, arruma as crianças e entrega para quem? Nem na igreja as crianças têm pai e mãe, é tudo com o tio e com a tia. Está todo mundo entendendo onde eu quero chegar? Quem está gastando mais tempo ensinando seus filhos? Os tios e as tias. Que tal se a gente gastar um tempo e investir nesses cursos, a educação de filhos à maneira de Deus, para quem tem filhos de 3 a 9 anos, o alcançando o coração do seu adolescente para quem tem filhos de 10 anos para cima. Aqui na igreja vocês já têm o preparação para a chegada do bebê, que é o curso para casais grávidos ou mães grávidas. Nós temos o transição do infante, que é para quem tem filho de 1 ano e meio a 3 anos. É aquela idade da esponja, que as crianças aprendem tudo rapidinho. Quem é da geração Parmalat aqui? Você cantava a musiquinha da Parmalat? Dos bichinhos cantava? Cantava, quem sabia cantar a musiquinha? Até nós, os homens também cantavam. O Leãozinho, tal, Parmalat. E que idade se tinha quando aprendia isso? E nunca mais esquece. É nessa idade. É nessa idade que o menininho chega aqui na igreja com um violãozinho de plástico. Aí ele vê o tio do louvor tocando. Aí ele quer tocar igual. Se o tio do louvor para, levanta a mão, ele olha para trás. Se essa é a idade que as crianças aprendem tudo muito rápido e repete tudo que aprende, tudo que vê, essa é a idade que a gente tem que ser mais cuidadoso e mais intencional naquilo que se ensina e aquilo que a criança é exposta. Depois nós temos um outro curso, que é o Como Criar Seus Filhos. Esse é um curso em vídeo, os 3 de baixo são em vídeo.
É um curso muito dinâmico para ensinar 8 virtudes para as crianças. E aí a gente lançou em dezembro do ano passado esse curso aqui chamado Um Convite para Voar. É um curso para pais de crianças atípicas ou crianças com deficiência. A gente descobriu, depois de algum tempo, lendo os materiais dessa autora, da Bev Linder, uma realidade que a gente não está atento para ela. Eu fui pesquisar, no Brasil temos 5.000 e poucas cidades, e dessas 5.000 e poucas cidades, a gente tem mais de 2.000 unidades da APAE, que atende cerca de 6 milhões de famílias. Sabe aonde essas famílias não estão? Na igreja. Agora começou a aparecer na igreja, porque nós temos muito diagnóstico, e muitas famílias da igreja hoje têm crianças neuroatípicas. Mas antes a gente nem via esse pessoal, a gente nem enxergava. Eram os milhões de invisíveis que a igreja não enxergava. Então esse é um curso para trabalhar com essas famílias, mostrando para eles 6 necessidades que todas as crianças têm, inclusive as crianças neuroatípicas. E com isso, o que a gente quer ajudar esse pai e essa mãe? Quando se descobre que se tem um filho atípico, os pais ficam tão focados na atipia que esquecem das necessidades que são comuns àquela criança. Então esse curso é para ajudar os pais a não tirarem os olhos da necessidade específica, mas também darem igualmente atenção às necessidades que são comuns a todas as crianças e famílias. É um curso poderoso e maravilhoso que também está disponível para vocês. Palavra de Pitágoras, 5 séculos antes de Jesus nascer. Vamos ler juntos? Quem já fez qualquer curso do currículo de hombridade aqui, levante a mão. Aí a gente fica homem adulto, e aí a gente vai passar lá para levar muita pancada da palavra de Deus, para aprender coisa que a gente deveria ter aprendido aonde? Tem muita gente que não estava aqui ontem. Quem não vai responder a nada que eu perguntar, levante a mão, por favor. Ok, vamos lá. Que a gente devia ter aprendido aonde? Em casa. Com quem? Com os pais. Aí a gente precisa de muito trabalho para corrigir adulto. Quando a fase que Deus determinou para a gente ser moldado é a infância. Então, se a gente segue o conselho de Pitágoras, que ele é posterior a Salomão, que escreveu: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for adulto, não se desviará dele. Então esse é o chamado do nosso ministério. Vamos colocar o próximo conjunto de slides, por favor. Vamos parar esse aqui e vamos entrar na mensagem que se chama 5 mitos da paternidade moderna. Cinco mitos da paternidade moderna. A palavra mito, ela quer dizer uma inverdade que se assume como verdadeira. Crenças que nós trazemos no coração, as assumimos como verdadeiras e não necessariamente resistem a esse cadê o meu amigo lá para botar o segundo conjunto de slides? A pobre da menina está lá pelejando com as duas coisas, com a transmissão e com os slides. Enquanto eles se acertam lá, deixa eu botar os livros aqui à disposição de vocês. Nós temos um amigo chamado Dr. Fausto Carvalho, ele é da cidade de Itaí, no interior de São Paulo. Ele é médico pediatra, já foi da Sociedade Brasileira de Pediatria de São Paulo. Ele é mestre em educação e está terminando doutorado em psicologia. Ele escreveu esse livro aqui, Pai Sem Sacrifício, baseado na história de Abraão e Isaac. É um livro muito legal para você ler, tira muitas lições sobre paternidade, e ele vai falar exatamente sobre isso. O que Deus queria com Abraão e com Isaac quando propôs aquela oferta? Uma das coisas que Deus ensina para nós através desse livro é que quando Deus pediu
Abraão para sacrificar Isaac, uma das grandes lições que sai daqui é que Isaac precisava saber que tinha alguém que o pai amava mais do que a ele. Vejam só, Isaac precisava saber que o pai dele tinha um amor maior por outra pessoa do que o amor que ele tinha pelo seu próprio filho. São lições que o Dr. Fausto nos ensina aqui. Ele é líder também do currículo de paternidade. O único livro que eu conheço em língua portuguesa, traduzido para a língua portuguesa, é um livro conectado com o nosso ministério. É o curso de educação de filhos à maneira de Deus, para pessoas que estão no segundo casamento e que têm filhos de uniões anteriores. Aquela expressão, os meus, os seus e os nossos. Sabe quando alguém casa com alguém que já teve uma outra união e que teve filho em outra união? Como é que você mistura isso tudo? Em inglês, eles chamam famílias mistas, é chamado de blended family. Ou seja, blender é o liquidificador. Como é que você põe tudo dentro, bate e faz uma mistura homogênea? Como é que você mistura essas pessoas todas para transformar em uma única família? É disso que trata esse livro, Criando Filhos no Ambiente de um Segundo Relacionamento. Esse aqui é do pastor Craig Hill, é sobre casamento. 2 pulgas e nenhum cachorro. É um dos melhores títulos de livro que eu já vi. Já leu esse livro, pastor? Não. Do que o Craig Hill está falando aqui? Sabe quando você acha que encontrou aquele galã, o cara que vai te fazer a mulher mais feliz da sua vida? Porque você é uma pulga que está precisando encontrar um cachorrão para cuidar de você? Sabe quando você encontra aquela menina que você olha e diz, essa foi Jesus que preparou para mim, e você é aquele pulgão que acha que encontrou aquela poodle maravilhosa que vai te dar vida, e aí você se casa com ele, ela se casa com você, e aí depois vocês descobrem que tem 2 pulgas e nenhum cachorro. E aí 2 pessoas frustradas num casamento porque as expectativas não foram alcançadas. Como se corrige um ambiente de expectativas frustradas dentro do casamento? É disso que trata o pastor Craig Hill, que é o autor de Veredas Antigas. É um livro muito legal esse daqui. Vamos lá, 5 mitos da paternidade moderna. Vamos rapidamente passar para a gente terminar dentro do horário. Essa aqui é uma história interessante. O Gary Eas uma vez perguntou para um amigo dele, que era piloto de avião lá na Austrália, e falou com ele assim, conta para mim alguma história engraçada ou peculiar que tenha acontecido na sua companhia aérea lá e que você nunca mais esqueceu. Aí o cara pensou, aconteceu uma história uma vez, mas não foi no avião, foi lá no aeroporto. Uma senhorinha morava na capital e ela resolveu mudar-se para o interior, despachou a mudança dela de caminhão, porém os seus itens pessoais ela levou como bagagem, e dentre isso, o seu gato dentro de uma jaulinha. Na época que animal não podia ir na cabine de passageiro, que você tinha que despachar, e ela despachou. Quando chegou no aeroporto de destino, ela estava lá esperando a entrega das malas dela e também da jaulinha do gato. E quando os caras pegaram a jaulinha do gato lá no porão do avião, perceberam que o gato estava morto. E aí eles pensaram, como é que a gente vai contar para a senhorinha que o gato dela morreu? Enquanto isso está ela lá, cadê meu gato? E aí puseram alguém para enrolar a senhorinha para eles terem uma ideia. Normalmente é o gerente. Minha senhora, a senhora aguarda um pouquinho, nós estamos fazendo o melhor para atender os nossos clientes. E a senhora, nós estamos vendo a parte de documentação, saúde, sanitário e tal. E aí alguém teve uma ideia, por que a gente não vai nos abrigos de animais da cidade e procura um gato igual dela? Era um gato cinza escuro, desses comuns que a gente encontra na rua. E aí ele falou assim, então por que não vão em 2 motos, quem achar primeiro traz? E a gente vai ganhar um tempo com ela aqui. E ficaram ganhando um tempo com a senhora, até que o funcionário ligou e disse, achei o gato. E eles trouxeram o gato correndo, pegaram o gato que chegou do abrigo, era igualzinho o gato morto da senhorinha. Pentearam o gato, tiraram o colarzinho do gato morto, colocaram no gato vivo,
puseram na jaulinha e foram levar para a senhorinha, e ficou todo mundo vendo qual seria a reação dela. O gerente pediu desculpas, entregou para ela e falou: minha senhora, está aqui o seu gato. Aí ela abriu a jaula, o gato botou a cabeça para fora e fez. Vamos tentar todo mundo? Vamos lá, pode ficar bonitinho, irmão. Não me desaponte. Vamos lá? O gato botou a cabeça para fora e fez o quê? Aquele irmão de amarelo lá não miou. Um gato grande desse não consegue se esconder, irmão. Seu gatão, né? Eu estou precisando do seu miado, irmão. Vamos lá? Todo mundo? Vamos. Eu estou de olho, tá, gente? Quem não miar, eu vou ver, hein? O gato botou a cabeça para fora e fez o quê? Ó, como é que melhorou. Mas na hora que o gato miou, a senhorinha falou: não é meu gato. Mas minha senhora, não é sua jaulinha? É. Seu gato não é o gato cinza escuro? É. Essa coleirinha não é do seu gato? É, mas não é meu gato. Mas como, minha senhora? É que o meu gato estava morto, eu trouxe ele para enterrar. Essa foi a história que o piloto contou para o Gary Esso. Qual foi o erro que a companhia aérea cometeu, gente? Foram 2 erros, mas tem um erro primário. Qual é o erro primário? Exato. Eles não se deram conta de que o gato estava. E ao encontrarem o gato morto, eles presumiram que a culpa era deles. E tentaram consertar um problema que eles não haviam causado. Então vamos pegar essa lição e vamos tentar aplicar na educação de filhos. Todo mundo hoje está dizendo que as escolas estão sem controle, certo? Esse sistema escolar, esse sistema educacional, tem professor aqui? Educadores? Tem? Vocês estão cansados de ouvir essas coisas, não estão? Não se faz mais professor como antigamente. Nós temos que fazer homeschooling, escola cívico-militar, escola cristã, e a gente começa a falar mal do sistema educacional. Mas posso fazer uma pergunta? Posso ou não posso? De onde o gato vem morto? Quando você chega em qualquer escola de Nova Andradina, que tem 100, 200 crianças, está aquela confusão de um monte de criança que não sabe se comportar, não tem disciplina, não obedece, não atende nada, e você diz: essa escola está uma bagunça. Mas de novo, de onde o gato vem morto? Porque a escola que vocês trabalham, ela não é nada mais, nada menos do que uma junção das famílias que ali estão representadas nos seus alunos. Faz sentido o que eu estou falando? E a gente está tentando resolver um problema que não foi a escola que criou. Porque, de novo, o gato vem morto de onde? Aí a gente chega na igreja e quer fazer a mesma coisa. A gente monta estrutura de escola dominical, departamento infantil, treino obreiro e tal, não sei o que, para manter as criaturinhas. Não vou nem falar dos filhos dos irmãos, mas de onde o gato vem morto? De casa. Eu acho que estamos na mesma página. Estamos entendendo o que a gente está falando? O problema hoje é que a gente chega num restaurante e a gente vê as famílias. Alguém aqui é dono de restaurante? Pizzaria, alguma coisa? Vocês? Tem brinquedoteca lá no restaurante de vocês? Não? Mas hoje, se não tiver brinquedoteca, perde cliente. Porque os pais, eles vão para o restaurante e eles não conseguem manter as criaturas sentadas
à mesa. Vocês estão começando a criar imagem na cabeça de vocês, estão ou não estão? Então vamos lá, vamos aprofundar o nosso tema aqui. Mito número 1. Podem ler para mim o mito número 1? Todo mundo repete essa frase como um mantra. Todo mundo repete essa frase como uma verdade assumida e inquestionável. Não, hoje a gente não tem muito tempo, hoje a gente trabalha muito, a vida está muito difícil. Eu fico pensando, quem tinha vida fácil era a sua avó, que tinha máquina de lavar, que sua mãe, seu pai, seus tios, tudo usava fralda descartável. Não é verdade? Ela tinha micro-ondas para esquentar as mamadeiras. Você não, tem que pegar as fraldas, tirar o cocô, lavar, botar para coarar. Não é assim hoje? As pessoas dizem que não tem tempo para os seus filhos, mas elas estão confundindo duas verdades: a quantidade de tempo com a qualidade do tempo. O problema não é quanto tempo você tem para dar para o seu filho, o problema é no tempo que você tem, o que você está fazendo. Nós tínhamos um casal de amigos com 3 filhos, e ele era empresário do ramo de combustíveis, tinha uma construtora, e aí quando chegava o fim do ano, eles tiravam férias em família, iam sempre para o mesmo hotel fazenda. E eu perguntei para eles, por que vocês vão sempre para o mesmo hotel? Disse, porque lá tem recreador. Ou seja, eles não tinham tempo ao longo do ano, e quando tiravam férias, iam para um hotel que tinha alguém para cuidar das crianças. Eu não posso julgar a sua rotina, mas eu posso dizer o seguinte: nenhum de nós trabalha 24 horas por dia. No tempo que você tem, por menor que seja, o que é que você faz com seus filhos? Você põe a galinha pintadinha? Você leva para o shopping e solta lá na piscina de bola, para a criatura gastar toda a energia e dormir no carro na volta para casa? Uma vez eu e Norma estávamos ministrando um casal com muitos problemas no casamento. Era um grande amigo nosso, Eudes e Edilene, um casal eles tinham 2 filhos. E o Eudes dizia assim: eu não me lembro de um só dia que meu pai, ele dizia, meu pai era caminhoneiro, e meu pai passava dias viajando. Eu não lembro de um só dia que o meu pai dedicou um tempo para mim. Eu disse para ele: não é possível, vamos orar. Senhor, traz a lembrança dele, algum momento que ele tenha tido especial com o pai dele. Ficamos orando e ali em silêncio, e ele disse: eu lembrei, um dia, o meu pai chegou na sexta-feira e falou: eu disse, prepara que amanhã a gente vai pescar. Eles moravam em Linhares, do Espírito Santo, tem várias lagoas lá, Soretama, e ele disse que nem dormiu direito aquela noite. E quando o pai acordou para chamá-lo, ele já estava acordado. Quem é pai e mãe aqui sabe, se você prometeu sonho com as criaturas, eles acordam com um vigor que não tem segunda-feira para ir para a escola. E ele disse: nós fomos pescar, mas o tempo foi tão curto, mas foi o melhor dia que eu tive com meu pai. O problema não é quanto tempo você passa. Prioridades determinam o que tem valor para você. Quando eu mudei para Pompeia, pastor, eu tive um problemão lá na Universidade da Família, porque a gente vai fazer a nossa agenda de trabalho e sempre é viagem, sempre é ir para lá, sempre é ir para cá. Coisa mais rara é ter um evento em Pompeia. E aí a gente, com Jorge Nishimura, os outros diretores, dizia: vamos fazer isso em março. Eu dizia: nesse dia de março não dá. Por quê? Porque esse dia é feriado. Isso aí, que feriado? Isso é um feriado.
Vocês não sabem sabia que 12 de março é feriado? Não? É aniversário dela, é feriado. É feriado internacional. É aniversário da Dona Norma. Aí ia fazendo agenda, chegava em abril. Vamos fazer essa viagem dia 28 de abril. Você vê, não dá. É feriado. Que feriado é esse, rapaz? É feriado nacional, é aniversário da nossa filha Helena. E em junho também não dá. Nessa data não dá, que é 24 de junho. É aniversário da nossa filha Damares. Então vamos fazer agosto. Agosto mesmo é que não dá. Dia 9 de agosto é feriado intergaláctico. Porque no dia 9 de agosto de 1962, os planetas se alinharam. A luz de Deus iluminou a terra. Lembra da minha mãe? E aquela senhora deu à luz com muito trabalho. Essa belezura que está aqui. Não dá para trabalhar nesse dia. Ainda tem um dia que é pior. É o dia 5 de setembro. É o nosso aniversário de casamento, que esse ano completamos 43 anos de casados. A tua agenda determina o que é realmente importante para você. Você fica ou não fica aborrecida quando o seu marido não lembra o dia do seu casamento? Do seu aniversário? Você fica ou não fica aborrecida quando não se lembra do aniversário dos filhos? Aquilo que tem prioridade para você ocupa a sua agenda principal. E aí quando a gente às vezes fala assim, vamos fazer o curso de educação de filhos. Que legal, vou. São 17 semanas. Deus me livre, 17 semanas. Se 17 semanas não vale esse esforço pela educação de seus filhos, a minha filha já está fazendo a 4ª pós-graduação dela. E ela sempre encontra tempo. E a Norma sempre usou uma frase assim, que a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Quando você diz que não tem tempo para alguma coisa, é porque você está desorganizado na sua vida. Porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou Deus é mentiroso ou você. Quando você diz que não tem tempo. Porque Deus diz que há tempo para tudo. Para tudo. Vamos repetir o mito número 1 juntos? É verdade ou não isso daí? Não é verdade. Porque pobre e rico, preto e branco, com estudo ou analfabeto, quanto tempo cada um tem? 24 horas por dia. O que vai determinar a sua prioridade é o valor que você dá a cada coisa. Teve uma irmã que chegou ali na porta e falou assim, nossa, vocês estão de parabéns, porque eu falei que essa senhorinha, ela agora está tentando encaixar na agenda dela a musculação. Mas ela faz hidroginástica 2 vezes por semana, natação 2 vezes por semana e pilates 1 vez por semana. Mas falta musculação, né, amor? Para ficar ainda mais chuchuzão, né? Chuchu não, que é sem gosto, né? Ficar esperto. Vamos lá, mito número 2. Os homens podem ler para mim o mito número 2? Essa é uma coisa que a gente vive repetindo. Gente, as crianças hoje são muito inteligentes. Os do meu tempo era tudo muito lerdo. As crianças hoje já nascem sabendo. Não, isso não é verdade. Você é inteligente, você tem todo o potencial. Deus te criou com toda a capacidade. Sabe qual a diferença entre nós e nossos filhos? É o acesso à informação e as condições de aprendizado, que são diferentes. Antigamente, para eu descobrir alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca e procurar uma enciclopédia chamada... E os caras passavam nas portas de casa vendendo. Alguém aqui tinha enciclopédia Barça? Quem compra enciclopédia Barça hoje? Ninguém. Hoje está na sua mão aí
Todas as bibliotecas do mundo estão na palma da sua mão. É só conversar com quem? Com o Dr. Google, ChatGPT. Está tudo acessível. Você acredita que tem gente que não reconhece que o homem pisou na lua? O meu sogro não acreditava. Aquilo era mentira, o homem nunca pisou na lua. Como é que eu posso cobrar que o meu sogro creia naquilo? Com o tanto de informação que ele possuía. Hoje, se você quiser ver um pedaço da lua, é só em algum museu do Rio, de São Paulo, que tem lá pedaço da lua. Os caras trouxeram, amigo. Mito número 2, os filhos são melhores que os pais, mas não é verdade. Os nossos filhos são resultado do investimento que nós fazemos neles. Os seus filhos serão bons naquilo que você gastar tempo com eles. Os seus filhos serão bons naquilo que você investir na vida deles. Os seus filhos serão bons na medida em que você também estabelecer bons exemplos para seus filhos, porque os seus exemplos serão os mais poderosos ensinos na vida de seus filhos. Vamos ver se é verdade o que eu estou falando. Vocês reconhecem essas logomarcas aqui? Reconhecem? Alguma vez já foi diretor dessas empresas alguém incompetente? Não. Os diretores, os executivos, os proprietários daquelas que são privadas, era tudo gente muito competente, com muito estudo, com muito preparo. O que faltou neles? Competência ou virtude? E qual faculdade que ensina virtude? Nenhuma. Aonde se aprende virtude? Em casa. Onde se aprende generosidade? Onde se aprende compaixão? Onde se aprende honestidade? Então seus filhos serão bons naquilo que você investir neles. E eles serão modelados pelos exemplos que você... Eu fui criado basicamente pela minha avó. Minha mãe trabalhava em casa de família. E eu, desde pequeno, comecei a fazer compra com a minha avó. Lá no Rio de Janeiro tinha uma rede de supermercado chamado Ideal, quando eu era criança. Depois fechou. E uma vez eu fiz compra com a minha avó e andando nos corredores do supermercado, eu devia ter uns 7, 8 anos. E o supermercado ficava quase 1 quilômetro da nossa casa. E no chão do supermercado, estava lá caído um pacotinho de que refresco. Sabe aqueles pacotinhos de refresco de pozinho? Estava caído no chão, eu peguei e fui para casa com aquilo na mão, junto com a minha avó, e minha avó não viu. Quando eu cheguei em casa, minha avó perguntou: o que é isso? Eu falei assim: eu peguei no chão. Minha avó falou: no chão de onde? Eu falei, do mercado. Volta lá e entrega. Mas avó, é longe. Eu falei assim: mas você sabe o caminho. E lá fui eu, acho que eu tinha uns 8 ou 9 anos, não sei. E lá fui eu. Sabe o que é vergonha? Chegar no homem lá, porque antigamente, gente, não era sacolinha não, eram uns homens fortes que faziam embrulho, né, amor? Eram uns homens fortes que faziam embrulho, né? Eles pegavam aquele papel grosso e amarravam e faziam uns pacotes, a gente carregava. E minha avó mandou eu ir lá naquele homem e devolver. Quantas vezes mais eu peguei pacotinho de que refresco? Eu virei servidor público federal. Trabalhava na Previdência, na área de processamento de dados, na Dataprev. Uma vez chegou uma proposta para eu fazer uma certidão negativa de débito para uma empreiteira. Sabe o que eu vi naquela proposta? Um pacotinho de que refresco. Não posso pegar, não é meu, está errado. Os nossos filhos serão bons naquilo que a gente gastar tempo com eles. Os nossos filhos serão modelados nos exemplos que nós dermos para eles, de todos os lados. Vamos ler de novo aqui os homens, o mito número 2. Deixa eu voltar para vocês. Vamos lá? Mentira ou verdade? É mentira.
Eles não são, eles podem se tornar na medida do nosso investimento neles. Vamos para o mito número 3. As irmãs podem ler para mim? Esse mito, ele está expresso naquelas... Às vezes você conversa com uma mulher que separou-se do seu marido, ela se divorciou, e ela diz assim: ele era um excelente pai, mas não era um grande marido. Eu não sei se a gente consegue entender isso, mas dentro do plano de Deus, o ser pai é a consequência de ser marido, porque Deus não quer ninguém tendo filho fora do casamento. Eu só me tornei pai de Damares e Helena porque antes eu me tornei marido da Norma. Por isso que marido e pai não podem ser papéis dissociados. É consequência do casamento ser pai. E é consequência de ser um bom marido tornar-se um bom pai. Tanto que a gente aprende uma frase que diz que o melhor que você pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. Eu sei que vocês têm Casados para Sempre aqui na igreja. Eu e Norma fizemos o Casados para Sempre 4 vezes, que ela precisava de muita ajuda. Entendem qual é o tipo de ajuda que ela precisava, né? E uma vez um casal fez, eles eram de outra igreja, fizeram Casados para Sempre na nossa igreja. Eles estavam com um casamento muito estremecido, eles tinham um filhinho pequeno, e Deus fez uma obra na vida deles, e eles compraram uma camisetinha para o filho deles, que vinha escrito assim: meus pais são casados para sempre. Pensa no moleque vaidoso, ele vivia com aquela camiseta. Um dia o pai e a mãe tiveram uma DR mais braba, e começaram a discutir, uma briga terrível, e o menino lá no quarto, e o pai começa a tirar as roupas do guarda-roupa para ir embora, e um bate-boca, e a voz alterada, as palavras ríspidas, os dois discutindo. Quem entra no quarto do pai e da mãe? O molequinho, na mão a camiseta, e ele jogou na cama e disse: vocês mentiram para mim, vocês disseram que eram casados para sempre, agora estão brigando, e o pai está indo embora, e jogou a camiseta na cama. E o casal parou a discussão na hora, porque alguém tinha que ter juízo naquela casa. Ainda bem que era um menino de 6 anos. O melhor que todo homem pode fazer pelos seus filhos é amar a sua esposa, ser fiel à sua esposa e zelar pelo seu casamento. Aí a gente vai fazer uma educação de filhos à maneira de Deus e diz para o casal assim: sabe, uma coisa boa que vocês podem fazer pelos seus filhos, já que vocês têm a vida corrida, ocupada, é pelo menos, quando chegar e tiver todo mundo à noite em casa, sentar você e ela por 20 minutos no sofá e conversarem um pouco, sem as crianças interromperem, para as crianças verem que está tudo bem entre o papai e a mamãe. Os caras: nossa, como é que eu vou fazer isso? Parece que está botando de castigo. Vocês já ouviram falar de criança que levanta no meio da noite e vai para o quarto do pai e da mãe? Já ouviram? Já. E aí você sabe que não tem bicho-papão no quarto, não tem nada, a criança deita entre o pai e a mãe e dorme. Sabe o que essa criança está procurando? Ela precisa da segurança de saber que está tudo bem entre o papai e a mamãe. E por que ela vai para o quarto? Porque a única hora em que o homem e a mulher estão juntos como marido e esposa é na hora de dormir. Já ouviu falar de criança que o marido vai abraçar a mulher, ele entra no meio? Já viu isso? Aí o pai: está querendo separar a gente, moleque? Que moleque chato, sai daqui, não posso nem abraçar sua mãe. Ele não está querendo separar, é porque toda criança quer participar do que é bonito. E para ele é gostoso, é bonito, é saudável ver o pai e a mãe abraçadinhos. E ele quer participar daquilo porque ele tem poucas visualizações disso. Você quer fazer bem para a alma, para o coração do seu filho? Ame a sua esposa, dedique tempo. Ontem,
A minha cunhada estava tomando conta dos 3 netos, porque a minha sobrinha e o meu sobrinho pegaram um Vale Night. Tem Vale Night aqui em Nova Andradina? Tem Vale Night aqui? Tem Vale Night, filho. Você tem parente aqui? Tem. Deixa as crianças lá, pega um Vale Night, vai dar beijo na boca, filho. Sabe de uma coisa? As crianças não vão morrer, não. Ela vai ligar para casa porque ela está preocupada, não consegue mais sair sem as crianças. Está tudo bem aí, a mãe vai dizer, nem perguntaram por vocês, você é que é chata. As crianças conseguem sobreviver sem vocês, se vocês saírem uma noite, mas vai fazer muito bem para a alma delas se vocês fizerem isso. Invista no seu casamento como a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos. Vamos repetir o mito número 3? As irmãs? Isso não é verdade. Marido e pai são papéis complementares e indispensáveis na vida dos filhos. Mito número 4. Vamos ler todos juntos? Talvez seja de todos os mitos, de todos os enganos, o mais sutil. Pais que não evangelizam seus filhos, pais que não colocam os seus filhos para recitar versículo bíblico, pais que não oram com seus filhos, nem pedem para eles orar. Tem algum corintiano aqui? Tem? Vamos orar por esses irmãos? Vamos, né? O corintiano tem um filho. No dia que o moleque vai sair da maternidade, qual é a roupa que ele leva para o filho? Mais um para o bando de louco. Por que o corintiano faz isso? Porque o avô é palmeirense. Ele não quer que o avô chegue na frente. Você vê futebol na televisão, tem um maluco com um neném na carcunda pulando lá e a criança sacudindo. Ela não está entendendo nada, mas o pai diz, você vai para Gaviões comigo. Tem algum flamenguista aqui? Vamos jejuar por esse povo. Já até levantou só meia mão. Você é meio flamenguista? Não, ficou com vergonha porque sabia que ela vinha, né? O flamenguista é a mesma coisa. Tem algum torcedor do Fluminense aqui? Só eu e a Norma? Ora mesmo, ora mesmo. Aqui, essa casa está só oração e jejum. Eu e a Norma somos fluminenses. Qual o time que vocês acham que as minhas filhas torcem? Flamengo. Você sabe por quê? Porque naquilo que você for morno, alguém vai esquentar teu filho. Grave essa frase. Pega o teu celular e anota. Naquilo que você for morno, alguém vai esquentar teu filho. Porque eu era um torcedor do Fluminense meia boca. Quem fez a cabeça das minhas filhas para ser flamenguista? O meu padrasto e o meu sogro. E quando eu dei por mim, elas já estavam desviadas. E quando eu dei por mim, eu já levei as duas no Maracanã para assistir, perdoem a má palavra, jogo do Flamengo. Essa palavra imprópria para falar do púlpito, né? Mas por que você não pode impor as suas crenças aos seus filhos? O mundo está impondo sobre eles todos os dias coisas que eu e você não queremos, e naquilo que você for morno, alguém vai esquentar teu filho. Não é isso que Apocalipse diz? Porque não és frio, nem quente, mas és morno, estou a ponto de vomitar-te. Não deixa ninguém esquentar teus filhos não, irmão, em nome de Jesus. Esquenta você. Esquenta você. A gente está saindo de casa ontem, a nossa filha caçula está morando conosco. Antes da gente ir para João Pessoa, a gente falou assim, Nena, ora pelo pai e pela mãe. Aí ela orou.
E aí ontem, antes da gente sair, eu falei assim: filha, você ora de novo, porque a oração que você fez passada deu tudo tão certo. Ela deu um sorrisinho e nos abençoou para a viagem. Ensina seus filhos essas coisas. As nossas filhas aprenderam a ser dizimistas desde crianças. As nossas filhas aprenderam a ser generosas desde crianças. As nossas filhas aprenderam a não ter preconceito desde crianças. As nossas filhas aprenderam a dividir tudo que elas têm, o espaço delas, desde que elas eram pequenas. Não é difícil para elas dar, não é difícil doar, não é difícil dividir, porque elas foram treinadas desde que eram pequenas. Imponha sim, imponha, porque se suas crenças e valores não valem o esforço de incutir nos seus filhos, é melhor você rever as suas crenças. Se aquilo que você acredita não vale a pena pagar um preço para incutir nos teus filhos, é a tua crença que está errada. Se você não acha que vale o esforço de enviar teu filho para um acampamento, de enviar teu filho para uma escola bíblica dominical, ou de você ir fazer o acampamento com seu filho, é a sua crença que precisa ser revista. Eu não sei como é que funciona aqui, mas se o departamento infantil tem um rodízio para de vez em quando os pais irem lá ajudar, e você acha difícil ir, reveja a sua crença. Porque os seus filhos esperam de verdade que vocês compartilhem com eles tudo que é importante para vocês. Alguém aqui gosta de churros? Não, vamos conversar direitinho agora. Quem gosta de churros, levante o braço. Ok. Quem gosta muito, mas muito de churros, levanta os dois. Mas quem é aquele que não pode ver a carrocinha que para comprar? Levanta os dois braços e um pé. Olha lá, o marido levantou o braço dela lá. Eu sou louco por churros, gente. Eu acho que mais do que eu, só o Chaves. Chaves. De que é feito o churro? Vocês sabem me dizer? Quem sabe? Opa, eu vi aqui uma cozinheira. Cadê? Está lá. Não, vai lá, começa do começo. Está pronto, churros? Está pronto ou não está pronto? Não. Aí o que tem que fazer? Então vamos lá, gente. Faz a massa, modela a massa, frita a massa. Tá ok? Está pronto, churros? O que está faltando? Calma, antes do recheio. Canela e nu. Está pronto, churros? Tem muito pai que educa os filhos parando na canela e no açúcar. Senta direito, fecha a boca para comer. Que roupa é essa? Ah, fecha a boca para mastigar. Está preocupado só com o que está do lado de fora. Qual é a parte mais importante dos churros? Recheio. Está todo mundo comigo lá na carrocinha dos churros? Está lá? Você pede para o cara pergunta: qual o recheio que você quer? Doce de leite ou chocolate? Doce de leite. Aí ele pega os churros, coloca naquela maquininha e começa a girar. Está todo mundo visualizando? Qual é o nome daquela maquininha que põe o recheio? Vocês sabem? Aquilo chama pai e mãe. Porque Deuteronômio capítulo 6 diz assim: as palavras que hoje te ordeno estarão no teu, e você vai rechear os teus filhos com elas. Rechear os teus filhos. Porque a boca fala do que o coração. Quando você olhar o comportamento do teu filho, você diz: ih, esse é o recheio que eu botei nele.
Se você não gostar do que está tendo no teu filho, o que que você tem que rever? É o que está no teu? E aí, todo mundo comigo lá na carrocinha do churros, está lá? Quando o cara está colocando o recheio no churros, qual é a palavra que você fala para ele? Ah, eu ouvi, alguém comedor de churros falou. Aqui, qual é? Capricha no quê? Na farinha de trigo? No óleo da fritura? Na canela e no açúcar? Em que tem que caprichar? Em que a gente tem que caprichar nos nossos filhos, irmãos? É no que a gente põe dentro do coração dos nossos filhos. A gente tem que caprichar no que sai de nós e entra neles. E aqui de novo, lá na carrocinha dos churros, eu já estou babando. Quando chega lá em cima, que ele recheou, ele dá aquela reboladinha no churros. E fica aquela gota de doce de leite, a saliva está escorrendo. Está todo mundo com o mesmo sentimento que eu? Você já viu uma criança que se comporta bem? A gente diz, meu Deus, que coisa mais linda. Quando aquilo que você ensina para o teu filho transborda do teu filho, o nome de Deus é glorificado. É glorificado. Jesus falou, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam o vosso recheio e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tem uns caras que ainda faz a maldade. Quando o churros enche assim, ele deita e passa aqui em cima assim. Aí pronto, aí no dia seguinte você está tendo que tomar remédio para glicose. Mas é bom ou não é? Você nunca mais vai olhar churro com os mesmos olhos. Quando você chegar lá, vai. Uma vez eu fui em Curitiba, viu, pastor? Curitiba. Eu fui falar sobre churros na terceira igreja quadrangular. Num culto lá, segunda-feira, né, amor? A igreja lotada. Tinha um cara vendendo churro na porta da igreja. Eu passei e falei com ele, irmão, tu vai vender tanto hoje como tu nunca vendeu na tua vida. Tu prepara, que quando terminar aquele culto vai dar fila. Ele disse, assim seja, irmão, não é assim seja. Eu estou dizendo, vai acontecer. Só que é o seguinte, daqui a pouco eu vou mandar um cara aqui, você prepara 2 churros caprichado e manda para mim. E eu estou pregando, quando eu botei isso na tela, a igreja, ó. Aí eu vim aqui embaixo e peguei um churros e... Foi um terror, né, amor? Aí uma mulher grávida lá no canto falou, eu quero. Aí eu dei um pedaço do meu churros para ela. O maestro, o regente do coral estava aqui. Ele olhando para mim com os olhos assim, seu irmão quer um pedaço? Quero. Ele veio, pegou da minha mão, foi embora e falou assim, ó cidadão, é um pedaço só, devolve aqui. Acabou o culto, irmão. O que deu na carrocinha? Fila. Quando eu passei, o irmão, ô irmão, Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe. Em que nós temos que caprichar nos nossos filhos, irmãos? Mito número 5 e último, para a gente encerrar. Vamos ler todos novamente? Sabe qual é o engano desse mito? É que os filhos querem mais de nós do que qualquer coisa que a gente possa dar para eles. Quando os teus filhos estiverem maiores, eles não vão lembrar do PlayStation. Eles nem vão lembrar das férias na Disney. Eles vão lembrar dos momentos que vocês passaram juntos. É só perguntar o que é que você mais lembra do seu pai. O que é mais você lembra da sua infância. São das experiências passadas juntos. Ser um bom pai, uma boa mãe, requer muito menos e é muito mais barato do que a gente imagina. Porque as melhores lembranças são as lembranças mais simples e que se tornam as mais significativas. Veja uma foto aqui, pode diminuir um pouco a luz aqui em cima? Será que é possível?
Diminui um pouco a luz aqui em cima. Vou mostrar para vocês uma foto rara que está aqui nesse slide. Vamos ver se a gente consegue diminuir um pouquinho para poder ficar mais... maravilha! Essa é uma foto rara e única. Aqui está minha mãe, Dona Alci, baixinha. Nasceu lá em Colatina, marrenta. Você acha que hoje as meninas fazem carão para fotografia? Olha a minha mãe. O fotógrafo está aqui, minha mãe está assim. Óculos escuro, colarzinho, fazendo carão. Marrenta. Dona Alci. Do lado de cá está o meu pai, Manuel de Souza. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano e pouco de idade. Eu não tenho lembrança do meu pai. Para falar a verdade, essa é a única foto minha com meu pai. Aqui é a minha avó, Dona Filinha, Iaci era o nome dela. Filha de índios com portugueses. Mas a minha avó saiu totalmente europeia, branca, do olho verde. Minha avó era linda, linda. Eu não canso de falar isso, porque minha avó era bonita. Minha avó era bonita. E no colo dela, uma das crianças mais lindas que já nasceu no planeta Terra. Qual o dia que essa criança nasceu? Você vê que ela é tão importante que até você sabe o dia que ela nasceu. Bebê lindo, fofinho, mas a mãe dele quase morreu para ter esse menino. E ali atrás tem um cara que ninguém sabe quem é. Que nome a gente dá a um cara que entra na foto hoje? É o Robert, que ninguém sabe quem é. Eu perguntei para minha tia Wanda, que ela sabia de tudo. Tia, quem é aquele cara? Ela disse, meu filho, não sei quem é. Eu perguntei para todo, ninguém sabia. O meu tio estava batendo a foto e ele passou. Foto histórica. E esse cara está aí, ficando famoso em Nova Andradina. E ninguém sabe quem é ele. Essa é a única foto que eu tenho com meu pai. Aos 10 meses de idade eu contraí poliomielite. E a poliomielite, há 60 anos atrás, ou matava ou aleijava. Ela é uma doença relacionada a saneamento. E a gente morava no morro, lá em Duque de Caxias, sem água encanada, sem esgoto. E eu contraí poliomielite. O meu pai tinha um pouco de estudo. Ele era guardador de livros, o que seria hoje um diretor financeiro. Ele era o contador de uma metalúrgica no Rio de Janeiro. E ele ganhava bem. E ele soube que tinha um médico testando um remédio para pólio em São Paulo, no Hospital das Clínicas, o Albert Sabin. E o meu pai pediu demissão do trabalho, juntou todo o dinheiro dele para comprar algumas injeções e trazê-las de avião de São Paulo para o Rio, que não era uma ponte aérea de 40 minutos, eram 3 horas o voo. E trouxe essas injeções para aplicar no filho dele. Eu fiz o tratamento e sobrevivi à pólio com uma pequena sequela, mas o meu pai não viveu para ver o filho dele curado. Ele morreu quando eu tinha por volta de 1 ano e meio. No ano de 2004, eu estava de férias na casa da minha mãe, almoçando com ela, e a gente estava comendo. E eu não sei se vocês são iguais a mim, eu não gosto daqueles garfinhos estreitos, que você põe 6 grãos de arroz, cai 3 para um lado, 2 para o outro, fica 1 grão. Não dá nervoso aqueles garfinhos pequenos? Eu gosto de comer com um garfo grande, aqueles que traz a comida. E minha mãe tinha uns garfos grandes. Eu falei assim, mãe, esses garfos a senhora tem já faz tempo. Ela disse, meu filho, na verdade, isso é o que sobrou de um faqueiro que eu tinha, que ainda foi o seu pai que comprou. Eu só tenho 6 desses garfos, não tem nem as facas, nem as colheres. Eu estou pensando em jogar fora e comprar um faqueiro novo. Eu disse para ela, mãe, não joga fora não, dá para mim. E minha mãe me deu os 6 garfos. Se você for na minha casa nos visitar,
e entrar na minha sala, nós temos uma cristaleira, que parte dela é o memorial da nossa família, onde a gente guarda as coisas que contam a história de Deus na nossa família. E lá estão esses 6 garfos, como a única coisa material que eu herdei do meu pai. Meu pai não deixou nada mais para mim, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o meu pai me amou ao extremo, porque ele pediu demissão do trabalho e gastou tudo que ele tinha para comprar o remédio que me salvou. Hoje todo mundo vai lá em casa e eu digo: quer ouvir a história desses garfos? E quantas vezes a gente viu pessoas chorando na sala da nossa casa, porque um simples garfo conta a história de um grande amor. Eu trouxe uma outra coisa para vocês hoje aqui, que faz parte do nosso memorial. Antes de sair de casa eu resolvi pegar e colocar na minha mochila para trazer. Eu estou falando de que dar o melhor para os seus filhos é muito mais barato do que você pensa. É deixar marcas no coração e na alma de seus filhos que nunca serão apagadas. Quando nós nos casamos, há 43 anos atrás, a gente era pobre de maré de si. A gente foi morar num quartinho que não tinha nem banheiro nem cozinha. O nosso guarda-roupa dividia aquele quartinho no meio. Do lado de lá ficava a cama, e aqui ficava uma prateleira e um fogão vermelho que eu herdei da minha mãe, uma geladeira vermelha de segunda mão que eu herdei da minha mãe, uma TV preto e branco que eu herdei da minha avó, e novo naquele quartinho, só tinha o colchão e a mulher, porque o resto era tudo de segunda mão. Na nossa igreja, como nas igrejas antigas, antigamente, quando uma moça ia casar, o que se fazia pela moça? Chá de panela, né? Que era para dar enxoval, utensílios domésticos e tal. E o que se fazia para os homens? Exatamente isso, nada. Mas a nossa igreja naquele ano, por saber da nossa condição financeira, resolveu criar uma coisa interessante. Eles falaram uns com os outros: vamos dar as primeiras compras do mês para o Dinarte, para a Norma. E eles fizeram uma lista, quem pode dar o quê? Aí um deu arroz, outro deu feijão, outro deu óleo, outro deu açúcar, outro deu lata de sardinha, outro deu biscoito, outro deu farinha. E fizeram um culto para nos presentear com aquela comida, e puseram o nome de chá de mochila. E nos deram comida que foram os primeiros meses do nosso 6 meses do nosso casamento. E a gente guardou aquela lista com tudo que nos deram e o nome de quem nos deu. Eu mandei plastificar no nosso aniversário de 40 anos de casados. Sabe por que eu guardo isso e as minhas filhas têm acesso a isso? Para elas saberem que desde o início do nosso casamento, eu já fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso aqui, irmã, está guardado, mais visível, para as pessoas saberem que Deus prometeu que ia cuidar da gente. E já teve dia que a gente sentou para comer, a gente não tinha um tostão em casa, mas nunca faltou comida. Já comeu macarrão quantos dias na semana? 5 dias. E a Norma fazia um dia com molho branco, um dia com molho vermelho, um dia ao alho e óleo, outro dia com sardinha, porque a gente não tinha outra coisa para comer. Mas nunca sentamos um dia à mesa que não tivesse comida, porque Deus nos marcou lá no início, provendo desde o início. Sabe o que vocês são hoje? São testemunhas de um Deus que é fiel e que tem cuidado de nós de forma gloriosa. E esse Deus é o teu Deus. Ensine para os teus filhos a confiarem no Senhor de todo o coração deles. Você quer olhar de perto? Eu deixo você pegar, mas pega com cuidado. Tem poder aqui, né? Brincadeira, irmão.
Pode pegar, você vê, tá os nomes aí, e tem uma frase escrita lá atrás, que é uma primeira profecia que a gente recebeu. Pode sentar, ler direitinho, vai passando para trás. Irmãos, eu queria poder ficar mais tempo falando, mas eu vou terminar agora. Sabe, eu falei de 5 mitos, 5 crenças erradas que as pessoas estão nutrindo. Lá no livro dos Juízes, no capítulo 2, diz que tinha uma geração que sabia quem era Deus e o que Deus tinha feito. Homens valentes, homens guerreiros, que viram o poder de Deus na vida deles. Mas diz que se levantou uma geração que não sabia quem era Deus, nem o que Deus tinha feito. Sabe quem eles eram? Eram os filhos daqueles que viram tudo. Eu e você temos hoje diante de Deus um comando, uma atribuição, como pais e como mães, levar os nossos filhos a terem as suas próprias experiências com Deus, levar os nossos filhos a conhecerem o que Deus tem feito dentro da nossa casa. Conte para os seus filhos quem é o teu Deus e o que Ele tem feito por você, e ore para que Deus coloque pessoas no caminho dos seus filhos, para que quando eles saírem da sua casa para a escola, para o trabalho, o Espírito Santo esteja guardando e Deus coloque gente no meio do caminho deles para preservar os seus filhos. Eu queria orar com os meus irmãos. Eu queria no compartilhar dessa palavra dizer: creia, tenha confiança, confie no que você está transferindo para os seus filhos, confie no recheio que você está colocando neles, porque esse recheio vai transbordar na hora certa, esse recheio vai fazer efeito na hora certa. Um dia um pastor chegou para mim e falou assim: Dinarte, a minha filha está namorando com um rapaz, mas eu não tenho certeza se esse é o homem correto para ele, para ela. É um rapaz crente, temente a Deus, estudioso, trabalhador, mas eu estou preocupado. Eu virei para esse pastor e disse assim: irmão, você tem certeza de que você deu o melhor que podia dar para sua filha? Ele: sim, sempre ensinamos e oramos. Eu disse para ele: então confia no que você depositou no coração dela, porque agora é hora dela buscar o que está depositado para tomar as boas decisões da vida. Ela se casou, estão muito bem e já deram os primeiros netinhos para esse pastor amigo meu. Tenha certeza do que você está depositando no coração dos seus filhos, e é Deus quem faz a semente germinar. Vamos ficar de pé para a gente orar?